Lista 3, exercício 3. Uma bateria com FEM E2 igual a 10 volts e resistência interna 1 ohm está ligada em paralelo com outra bateria de FEM 12 volts e resistência interna 0,01 ohms, como mostra o circuito abaixo. No circuito existe uma resistência de 0,06 ohms em paralela com essas baterias. Escreva a lei dos nós e a lei das malhas para o circuito em função das correntes desconhecidas e dos dados do problema R, E1, E2, R1 e R2. Determine as correntes do circuito e qual é a potência gasta ou consumida por cada elemento do circuito. Bem, vamos lá. Na verdade, o que a gente tem aqui no circuito, essas resistências, na verdade, são resistências internas da fonte. Aqui, esse conjunto inteiro aqui é uma bateria, uma pilha, certo? Esse conjunto inteiro aqui também é outra bateria. Tá? Essa aqui é a resistência interna dos condutores que fazem a bateria. Ela está sendo representada aqui por essas resistências, né? As duas estão sendo representadas pela resistência R1 e R2 com resistência interna da fonte. Essa fonte aqui, então, essa representada aqui, não tem resistência. A resistência está representada dela aqui. Mesma coisa essa fonte. Da forma com que está representado no desenho, a gente vê que o potencial em cima de cada fonte é maior do que o potencial embaixo, certo? Então, a gente já sabe de cara qual é a diferença de potencial, porque a diferença de potencial é a FEM da bateria, e que o potencial em cima é maior do que o potencial embaixo. A nossa intenção é calcular as correntes do circuito através da lei dos nós. A gente vai estabelecer a lei das malhas para as correntes e, consequentemente, calcular as correntes. Bom, para isso a primeira coisa que a gente faz é determinar quais seriam as correntes do circuito. Isso é o chute no sentido da corrente do circuito, seria I1, I2 e I3. Eu digo chute porque você pode descobrir que na verdade a corrente está num sentido contrário que você acha, mas você estabelece um sentido. Como é que você descobre que ele está ao contrário? A corrente vai ter o sinal negativo da sua resposta. O módulo vai ser o real, mas o sinal negativo indica que você indicou uma corrente nessa posição no sentido contrário ao que ela é realmente. Bom, mas a gente não tem de antemão a condição de saber qual é o sentido da corrente. Então a gente chuta o sentido para as três. Eu, nesse caso, chutei dessa forma. Bem, se eu chutei dessa forma, em primeiro lugar, eu vou escrever a lei dos nós, como está colocado no item A. E o que eu faço é pegar nossas três malhas, essa aqui é a primeira malha, a segunda malha e a malha de fora, certo? Vamos estabelecer, esse é um circuito de três malhas, e o que eu faço é estabeleço a segunda lei de Kirchhoff em cada malha, descrevo ela para poder achar a corrente. Escolho um ponto de partida, eu vou escolher esse ponto aqui, e um sentido, no caso o sentido horário, certo? Eu poderia escolher o sentido anti-horário, não teria problema nenhum. O que acontece é que os sinais seriam todos invertidos e não faria a menor diferença. Eu vou detalhar melhor daqui a pouquinho. Bom, escolhendo o sentido horário, o que eu vou fazer? Partindo desse ponto, eu digo o seguinte: daqui para cá o potencial aumenta ou diminui? No caso, o potencial aumenta. O potencial em cima é maior do que o potencial embaixo, e isso independe do sentido da corrente nessa parte do circuito. Como o potencial em cima é maior que o potencial embaixo, quando eu passo de baixo para cima, o potencial aumenta no valor E1. Então, a primeira coisa que a gente escreve é E1 positivo, no caso mais E1. Aí agora eu vou pegar daqui para cá, certo? Continuando seguindo a malha até retornar ao ponto inicial. Daqui para cá, eu sei que o potencial embaixo é maior que o potencial em cima. Por quê? Por causa do sentido da corrente. Em cima de um condutor, o sentido da corrente indica o sentido do maior potencial para o menor potencial. Por quê? Porque é o sentido do campo elétrico. O campo elétrico é quem faz as cargas se moverem, no caso as cargas positivas, que é o indicado pela corrente no sentido padrão. Então, se as cargas positivas se movessem, elas se moveriam de baixo para cima, indicado como uma corrente, e por isso o potencial embaixo é maior do que o potencial em cima,
e passando de baixo para cima, no caso o potencial diminui. Se o potencial diminui, então eu digo que o meu potencial aumentou em A1 e consequentemente diminuiu na diferença de potencial do resistor R1. Pela lei de Ohm, a diferença de potencial é simplesmente R1 em 1. Bom, continuando, eu vou agora para R2. E o R2, o potencial embaixo é maior que o potencial em cima, da mesma forma por causa do sentido da corrente que eu coloquei para I2. Mas como eu estou vindo de cima para baixo agora, porque eu passei por E1, passei por R1 e agora eu vou descer para R2, de cima para baixo o potencial vai aumentar. O potencial embaixo é maior que em cima. Como o potencial vai aumentar, então meu potencial que aumentou em A1, diminuindo R1 em 1, agora ele vai aumentar em R2 em 2, e 2, que é vindo de cima para baixo. Da mesma forma, em cima do E2, vindo de cima para baixo, agora o meu potencial diminui. Por que diminui? Por causa da diferença de potencial imposta pela bateria. Ele impõe que em cima o potencial é maior que embaixo. Então, se eu estou vindo de cima para baixo, o potencial diminui. Como o potencial diminui, então eu vou diminuir o meu potencial em E2. Então, se eu aumento o potencial em E1, diminui em R1 em 1, aumento em R2 e 2 e diminui em E2, a soma dessas diferenças de potencial, retornando ao mesmo ponto, é igual a zero, certo? Bom, continuando em cima do R, como a corrente agora eu indiquei no sentido de cima para baixo, o potencial em cima é maior que o potencial embaixo. Com o potencial em cima é maior que o potencial embaixo, se eu vier de cima para baixo, o potencial vai diminuir. E dessa forma, eu pegando agora a malha de fora, que é o que eu quero nesse instante, eu vou ter E1 menos R1 em 1, e como daqui para cá o potencial diminui, fica menos R e 3, e eu volto ao mesmo ponto, consequentemente, a minha expressão é igual a zero. Essa seria a expressão para a malha de fora. Bom, e a malha da direita? Eu posso fazer da malha direita também no mesmo caminho, no mesmo sentido, começando embaixo de E2. Consequentemente, a minha expressão vai ser essa, que vai ser mais E2, porque eu estou de baixo para cima, estou aumentando o potencial, menos R2 e 2, que eu estou aqui diminuindo o potencial, que é de baixo para cima, menos R e 3, que eu estou agora de cima para baixo diminuindo, certo? Potencial, e eu volto ao mesmo ponto, ele é igual a zero. Então, essas são as três expressões desse circuito de duas malhas. Essas três expressões, elas podem me indicar os valores das correntes do circuito. Eu ainda tem uma última expressão que pode ser usada, que é a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Então, num determinado nó, a quantidade de corrente que chega ao nó é igual à quantidade de corrente que sai dele, certo? Conservando, então, a quantidade de carga por unidade de tempo que chega no nó. Certo? Se eu chego 1 coulomb por segundo, tem que sair 1 coulomb por segundo. E isso faz, nesse nosso caso, se eu escolho o nó aqui de cima, a soma das correntes é 1 e 1 e 2, vai me dar igual a I3, que é a única corrente que está saindo. Então, chegando as correntes I1 e I2 no nó de cima, saindo o I3, então minha expressão fica essa. Bem, mas eu tenho três incógnitas, I1, I2 e I3. E 4 expressões. Consequentemente, o que eu posso fazer é escolher qual é a expressão eu vou usar, certo? Qual é das três expressões? Posso usar duas de malha mais a lei de Kirchhoff, que é o que normalmente acontece, ou as três malhas, ou qualquer coisa parecida. Eu tenho que usar três expressões para poder achar as três incógnitas. Bem, muito bem, vamos lá. Substituindo agora os valores, eu vou pegar a expressão do meio aqui. No caso, o nosso E1 é 12 volts, o nosso R1 é 0,01 ohms, certo? Está aqui. E o nosso Rzão é 0,606 ohms e 3, que é essa expressão aqui. Tá? Vou pegar também a expressão de baixo, essas duas malhas, a malha de fora e a malha da direita. O E2 é igual a 10 volts, certo? Como está aqui. O nosso R2 é 1 ohm, certo? E o nosso R, claro, continua sendo 0,06 ohms. Bom, a partir dessa expressão eu posso colocar
I1 e I2 em função de I3. Essa é a minha intenção em usar essas duas expressões. Então eu ponho I1 e I2 em função de I3, certo? O que eu passo tudo para lá, no caso de cima divido por 0,01, ou passo tudo para lá e divido por 1. Então aqui em cima fica 1.200 menos 6 e 3, aqui embaixo fica 10 menos 0,063. Por que eu usei essas duas expressões? Porque eu vou agora pegar o I1 e o 2 e substituir aqui, na primeira lei de Kirchhoff. Consequentemente, nós vamos ter essa expressão e o nosso I3 é 1.200 mais 10, 1.210, dividido por 6 mais 0,6, 6,06, mais 1, 7,06. Porque eu passei o I3 para o outro lado, ficou positivo. Dessa forma, meu I3 fica 171,4 amperes. Eu vou usar esses algarismos significativos, apesar de que normalmente eu não usaria dessa forma, mas eu vou usar porque eu vou precisar. E vocês vão ver por quê. Detalhe antes de continuar, é que eu tinha falado que eu usei o sentido horário nas 3 malhas e me deu essa expressão. Se eu usasse um sentido anti-horário, o que iria acontecer? Aqui ficaria negativo, aqui positivo, aqui negativo, aqui positivo. Você trocaria todos os sinais da expressão e você então não altera a sua expressão. Então usar o sentido horário ou anti-horário é uma questão arbitrária. Você usa do jeito que você quiser. Bem, agora conhecendo o valor de 3, a gente substitui nessas duas expressões e nós vamos ter então o valor de I1 e I2. No caso, I1, substituindo 171, vai ficar 171,7 e no I2 menos 0,28. Então perceba que o valor de I2 é um valor muito baixo. Dá 0,28, por quê? Porque a resistência dele é muito maior do que a resistência da outra bateria, que é 0,01, 100 vezes maior, e é também muito maior do que a resistência R. Então, como essas duas resistências são muito pequenas, a tendência então é que I1 e I3 tenham valores grandes e I2 seja limitado pelo valor grande da resistência. E outro detalhe, o valor é negativo. Se o valor é negativo, significa que a gente determinou o sentido da corrente errado. Então, significa que o nosso sentido da corrente é, na verdade, de cima para baixo. Isso é, o potencial em cima é maior do que o potencial embaixo. A corrente é para baixo e vale mais 0,28. Se por acaso eu chutasse o valor da corrente para baixo, toda a expressão, no caso as expressões em R2 estaria mudando o sinal. Aqui ficaria negativo e aqui ficaria positivo. E na hora de fazer a conta, eu obteria mais 0,28 em vez de menos. Muito bem, com isso a gente escreveu a lei dos nós e determinou as correntes do segundo circuito, que é o item B, que são essas 3 correntes aqui. Certo? Agora a gente precisa, qual é a potência gasta ou consumida por cada elemento do circuito? E a gente vai usar exatamente o valor das 3 resistências utilizadas. E agora que vem, por que eu coloquei até o primeiro algarismo significativo e não usei direto, por exemplo, I2 igual a 0, que seria o caso, I1 igual a 1,7 vezes 10 a 2, I2 1,7 vezes 10 a 2 e I2 igual a 0. Poderia ter feito isso, mas não, porque eu quero fazer o balanço de energia e mostrar para vocês como é que funciona o balanço de energia. Então, eu olhei um pouco aqui a nossa forma de escrever, que aqui no caso teria um significativo e 2 significativos, que é o que foi medido no experimento, e consequentemente eu deveria usar usando 2 ou 1 algarismos significativos. Bem, com isso a gente pode calcular, por exemplo, qual é a potência envolvida na fonte E1. A potência envolvida na fonte E1, se ela está entregando ou está absorvendo, eu simplesmente multiplico a FEM pela corrente que passa. E a corrente que passa é a corrente I1. Então a nossa potência envolvida na E1 é 12,171,7, isso é 2060,4 watts é a potência envolvida.
Na fonte E2 a mesma coisa, é 2 e 2, isso é 10 vezes 0,28, isso é 2,8 watts. Detalhe, aqui a minha corrente está indo no sentido da fênix, no sentido negativo para o positivo. Consequentemente, o que acontece é que essa bateria está fornecendo energia para o circuito. Agora a corrente 2 está indo no sentido contrário, está indo da placa negativa, positiva para negativa, a corrente está indo nesse sentido. Consequentemente, a minha fonte E2 está absorvendo energia. Então, enquanto a E1 está entregando energia para o circuito, o E2 está absorvendo e as três resistências estão absorvendo. E nós vamos ver isso agora. Por exemplo, a gente pode calcular qual é a potência envolvida no resistor R1. E a potência envolvida no resistor R1 é a diferença de potencial sobre ele vezes a corrente. Isso é, se eu substituo a diferença de potencial por R1 em 1, fica R1 em 1 ao quadrado. Isso é 0,01 vezes 171,7 ao quadrado. 294,8 watts é a potência perdida por efeito Joule em cima desse resistor. A mesma coisa para o resistor R2, isso é 0,08 watts é a potência perdida por efeito Joule em cima desse resistor, já que a corrente que passa por ele é muito baixa. E no último resistor, a mesma coisa, a potência perdida é 1762,7 watts. Ora, esse cara perde energia, esse cara perde energia, esse cara perde energia, esse cara consome energia. Consequentemente, a soma de todos os elementos que consomem energia de alguma forma, ou por efeito Joule ou por absorção de algum jeito, a soma de todos eles vai dar 2060,4 watts, que é exatamente a potência entregue pela fonte E1. Dessa forma, a gente mostra que a potência gasta em todo o resto do circuito é igual à potência entregue pela fonte E1 e conservando a energia do circuito dessa forma. É isso.